Deus tem grandes coisas a nos revelar através da palavra dele, que é uma palavra que vai nos alimentar nessa noite, não tenha dúvida disso. Eu rogo a Deus que possa ministrar o seu coração da mesma maneira que ele ministrou o meu no momento em que eu meditava nessa palavra. Tem muitas coisas aqui, eu como sempre não, que eu não tenho costume de fazer isso. Mas eu de novo, Silvia, teimei e marquei algumas coisas aqui. Se o Senhor quiser que eu fale, eu vou falar, senão, amém. Capítulo 6, que fala sobre a Arca da Aliança elevada para Jerusalém. Todos encontraram? Tem alguém procurando aí ainda? Quem não encontrou aí? Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Estou vendo que algumas pessoas não encontraram. Eu vou esperar para que todos leiam junto comigo. Volto a dizer para vocês aí que a minha Bíblia tem um pouquinho diferente. Números, Deuteronômios, Juízes, 1 Samuel, Ruth, vai passando aí. Bem no começo da Bíblia. Todo mundo encontrou? Amém? Tem alguém procurando? Então vamos lá. Diz assim, versículo 1 do capítulo 6. Mais uma vez, Davi reuniu os milhares de soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Levou-os à cidade de Balá, em Judá, para pegarem a Arca da Aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono. Entre os querubins, colocaram a arca num carro de bois novo e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Uzá e Aió, filho de Abinadab, guiavam o carro, que carregava a arca. Aió caminhava na frente, Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças e louvores a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Quando chegaram ao campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram, então Uzá estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e matou. E Uzá morreu ali ao lado da arca. Deus ficou furioso porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Davi ficou furioso porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse: agora, como é que podemos levar comigo a Arca da Aliança? Assim Davi resolveu não levar a arca para a cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gate. Somente até aqui. Peço que você se assente. Feche seus olhos por algum instante. Vamos fazer uma breve oração, como sempre a gente faz aqui, antes de ministrar a palavra do Senhor. Coloque a mão no seu coração, querido. Feche seus olhos, se você puder. Senhor Jesus, eu te peço nessa noite, Senhor, sabedoria e entendimento para ministrar a tua palavra, Deus. Pai, que a tua igreja, Senhor, abra o seu coração nesse momento, como terra fértil, que recebe uma semente, Senhor, pronta a brotar. Que a tua igreja receba a tua palavra nessa noite. E que tua palavra, Deus, produza frutos em nossa vida. Frutos esses de arrependimento, Senhor. E que ela, Senhor, produza aquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas nesse lugar, nessa noite. Eu te peço, Senhor, fala com a tua igreja. E não permita que da minha boca saia uma palavra
que não seja direcionada pelo Teu Espírito Santo. Como terra fértil, eu também me coloco na Tua presença. Planta no meu coração uma semente, Senhor, e que essa semente brote muitos frutos junto com a Tua igreja. Possamos, Senhor, entender o Teu querer nesse lugar, nessa noite, e a Tua vontade, através dessa ministração em nossas vidas. Eu te peço, Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém? Eu li aqui, mas ainda vamos chegar no ponto que essa é uma palavra que nos traz uma mensagem muito grande e extensa, porque tem muitas coisas a ser explanado dentro disso daqui. Mas eu prefiro falar apenas de uma coisa, de uma pessoa nessa mensagem, que foi Obed-Edom. Primeiro, para que você entenda por que deixaram a arca lá. A arca da aliança, ela tinha sido levada pelos filisteus e colocado lá. Eles colocaram diante de um Deus lá, se não me engano é Dagon, não é isso? Me ajude, Silvio e Alex, que Dagon, não é isso? Os filisteus colocaram diante do Deus Dagon. E eu vou contar um pouquinho para você entender. Precisamos chegar, antes de chegar na mensagem, entender um pouco o contexto dessa mensagem. E os filisteus colocaram diante de Dagon a arca da aliança que eles roubaram. A Bíblia conta que ali, quando foi no outro dia que eles olharam, Dagon estava caído diante da arca. Que a arca da aliança representa a presença de Deus. Por isso que Davi foi lá e resgatou, porque Davi queria a presença de Deus novamente no meio do seu povo. E eles levantaram Dagon, e quando foi no outro dia, eles foram lá, e Dagon estava sem os seus braços. Aí os caras se revoltaram e disseram: não dá certo isso aqui. Tira esse objeto daqui. Meteram em um carro de boi, e tacaram-lhe rei nos bois, e mandaram embora a arca da aliança, que tiraram. Para eles foi uma praga, né? Foi algo que não foi legal, a presença daquele objeto que para eles era apenas um objeto. Mas nós que conhecemos a história da Arca da Aliança, sabemos que ela tinha um significado bem importante, que era a presença do Senhor, que era a santidade. E a Bíblia conta, nós começamos a ler aqui, que a Arca da Aliança, Davi foi resgatar, né? Juntou os seus soldados para pegar de volta a Arca da Aliança e levar para Jerusalém. E ele pegou a arca, colocou num carro de boi, e Uzá e Aió, filhos de Abimeleque, guiaram esse carro. E quando chegou num determinado caminho, a Bíblia conta que os bois subiram, não sei se numa ribanceira, em alguma coisa, e ia tombando, ia caindo a arca. E Uzá foi lá e pegou, para não deixar a arca cair. Só que nesse momento que ele tocou na arca, ele foi morto. Porque somente os levitas podiam tocar na arca do Senhor. Deus, ele deixou bem claro quem era o grupo de pessoas que tinham autorização para pegar. Talvez Uzá não tivesse a intenção de prejudicar quando ele pegou aquela arca. Às vezes a gente faz uma coisa sem pensar, mas a gente esquece que com as coisas do Senhor não é simples. As coisas do Senhor é muito sério. Por que nós não colocamos no momento de servir a ceia do Senhor, tem que ser os obreiros servir a ceia? Porque Deus, ele separa um determinado tipo de pessoas para fazer. Não que não tenha importância na casa do Senhor, porque você não está exercendo um cargo ali, mas as coisas do Senhor tem que ser com ordem e decência. E Deus ficou irado quando Uzá tocou na arca, porque ele não estava autorizado a tocar na arca. Se você perceber, eu deixei até marcado aqui, eu quero ler, não precisa vocês abrirem. No livro de Números. Foi Números? Deixa eu só ver se é Números mesmo, que eu quero falar agora. Exatamente. Livro de Números, pessoal, capítulo 4, verso 15, diz assim:
quando o acampamento for desarmado, os descendentes de Coate virão para pegar os objetos sagrados, e somente 2, depois que Arão e os seus filhos tiverem acabado de cobrir a tenda e todos os seus objetos, o grupo de famílias de Coate não deverá tocar nos objetos sagrados. Se fizer isso, eles morrerão. Então, Deus já tinha dito que não seria qualquer pessoa que poderia tocar. Se tocar na arca do Senhor sem autorização, não pode, vai morrer. E vamos lá, finalmente chegar até onde nós queremos falar aqui hoje. E aí Davi reuniu seus homens, pegaram a arca, tacaram-lhe couro, toca aí. Davi mandou preparar a banda, e a Bíblia diz que começaram a tocar, um tocava tamborim, outro tocava pandeiro, outro tocava triângulo, não sei se não tinha isso aqui, mas vamos colocar isso aí, todo tipo de instrumento. Outros pegou a guitarra, outro o violão, e taca-lhe pau, vamos adorar e vamos levar a arca. Só que, acontecendo isso, Davi, quando o Senhor matou Uzá por ter tocado sem autorização na arca, Davi ficou irado. E Davi falou: e agora? Como que eu vou levar a arca e a presença do Senhor? E Davi diz: não vamos mais levar a arca. Pediu para que os soldados procurassem um lugar para colocar a arca. E os soldados acharam a casa de quem? Obed-edom. E os soldados talvez tivessem dito para Davi: Davi, achamos um lugar, vamos deixar na casa, achamos uma casa aqui, vamos deixar lá. Então Davi falou: leva a arca para a casa de Obed-edom e deixa lá. Então, o que eu quero enfatizar hoje aqui é exatamente essa pessoa que recebeu a arca, Obed-edom. Quem era Obed-edom? A Bíblia conta, antes de eu dizer para você quem era Obed-edom, que talvez você já saiba, mas eu vou falar de novo. A Bíblia conta que quando a arca foi deixada na casa de Obed-edom, Davi desistiu de levar a arca. Davi desistiu de levar a presença do Senhor para o meio do seu povo. Deixou na casa de Obed-edom. Passou-se 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, alguém fala para Davi: Davi, deixamos a arca na casa de Obed-edom e aconteceu um negócio estranho. O cara está prosperando. Está acontecendo maravilhas na vida de Obed-edom. A Bíblia conta que Obed-edom era um dos escolhidos, era um levita. Então Obed-edom poderia tocar na arca. Por que a arca ficou na casa de Obed-edom e Obed-edom não morreu também? Porque Obed-edom fazia parte de uns... Vamos lá para você entender? Não precisa você abrir. Não precisa, tá? Eu vou abrir aqui, não precisa você abrir. Livro de 1 Crônicas, capítulo 15, versículo de número 21. Diz assim: do grupo dos familiares dos coatitas, eles escolheram para tocar pratos de metais os seguintes homens: Herã, filho de Joel, e o seu parente Asaf, filho de Beriaquias, e Etan, filho de Cuxás, que era do grupo dos famílias de Merari. Escolheram os levitas Zacarias, Jezael, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Mazéias, Benais. Para ajudá-los, eles tocaram as harpas que alcançavam notas altas. Para tocar as liras que alcançaram notas baixas, escolheram os seguintes levitas: Matias, Elifeu, Miquenaías, Asaías, e os grupos dos templos e os guardas do templo, Obed-edom e Jeiel. Então, logo entendemos que Obed-edom era levita,
escolhido para tocar no coral do Senhor. Então Obed-edom era levita. E o que o Senhor tinha dito? Somente os levitas podem tocar a arca. Então quando Uzá morreu, tocou na arca, logo entendemos que Uzá não fazia parte desse grupo. Uzá não era levita, mas Obed-edom era levita. E a arca ficou na casa de Obed-edom e deram a notícia para Davi. Davi, o cara está prosperando. O cara está... A família dele está prosperando. Os animais dele estão prosperando. As terras dele estão prosperando. E aí, a diferença, e o que essa palavra nos diz? Que é diferente aonde existe a presença do Senhor. E é isso que nós queremos. Eu quero que você entenda. Que quando a presença do Senhor está na nossa casa, tudo muda. Tudo muda. E você começa a prosperar. Não é só financeiramente, não vamos falar de prosperidade financeira, mas vamos falar de prosperidade espiritual. Por que não? Né? Você ter mais intimidade com o Senhor, porque a presença do Senhor está na tua casa. E Obed-edom tinha a presença na casa dele. Obed-edom recebeu a presença dele ali, do Senhor na casa dele. E é diferente quando você tem a presença do Senhor na sua casa. É diferente quando você tem a presença do Senhor no seu lar, no seu trabalho, na sua caminhada. Quem tem a presença do Senhor anda diferente. Quem tem a presença do Senhor fala diferente. E esse homem, a Bíblia conta que ele prosperou. E Davi ficou sabendo disso. E aí Davi foi entender por que isso tinha acontecido. Davi volta novamente e diz: vamos levar a arca. Lembra que eu falei que Davi tinha contratado uma banda? Que está no começo aqui. Que ele conta que ele pegou os levitas, mandou tocar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a gente fala: porque a pessoa canta bonitinho, ela agrada a Deus. Toca bonitinho, agrada a Deus. Não é dessa maneira. A banda que estava tocando para Davi era afinada, era bom, mas eles estavam fazendo da maneira errada. Não adianta você ter um talento na casa do Senhor e você usar ele da maneira errada. Não adianta você tocar muito bem e você pegar aquilo que você toca e fazer de qualquer jeito. Davi percebeu aonde tinha errado. E Davi diz: vamos novamente. Vamos novamente pegar a arca da aliança. E aí ele fez diferente. Sabe o que Davi fez? A Bíblia conta que quando ele pegou a arca, a cada 3 passos que ele dava, 3 ou era 6, se não me engano, vamos lá, 3, a gente vai ler ainda, só estou adiantando o assunto, eles sacrificavam. Depois ele dava mais 3, sacrificava de novo. Então, querido, Davi tacou-lhe pau, todo mundo tocando, pulando, dançando, se alegrando. Mas eles não estavam fazendo 6 passos, né, Alex? A cada 6 passos que ele dava, sacrificava. Só que eles não tinham feito isso. Sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz que Davi pegou a arca e colocou em cima do carro de boi. Quem tinha colocado a arca em cima do carro de boi para se livrar dela? Os filisteus. Davi repetiu a prática dos filisteus. E aí Davi percebeu aonde ele tinha errado. Porque a Bíblia diz que a arca teria que ser carregada no ombro. É ou não é? Tá aí o pastor Alex está me confirmando ali com toda certeza. E Davi fez o quê? Tacou em cima do carro de boi, chicote nos bois e cantou. E Davi fez da maneira certa na hora do louvor, né? Cantou, pulou, se alegrou. Só que o Senhor foi lá e matou. Falou: não é dessa maneira, eu não quero dessa maneira. Então muitas das vezes não é da maneira que a gente quer, Carol. É da maneira que tem que ser. Não é da maneira que você quer. Davi tinha pegado e repetido o que os filisteus tinham feito. Pegaram a presença do Senhor, jogaram em cima de um carro de boi. E não era dessa maneira. E a Bíblia conta que ele tacou a arca nos ombros.
que era da maneira correta, 6 passos sacrificava. 6 passos sacrificava. E aí o negócio mudou. Aí houve mudança. Vamos continuar lendo? Versículo de número, eu parei no número 11. Do 10, vamos ler o 11. A arca da aliança ficou ali 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e sua família. O rei Davi soube que por causa da arca do Senhor havia abençoado a família de Obed-edom e todo o que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-edom e com uma grande festa o levou para a cidade de Davi. Continua da mesma maneira, com a grande festa. Depois que os homens carregavam a arca, deram 6 passos. Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. Olha o que o Silvio falou aí, ó Silvio, você nem sabia de nada, já lançou o que nós íamos falar aqui. Então, como foi que eles fizeram? Pegaram a arca. Então a arca não foi mais em cima do carro de boi. Já estava. Davi entendeu, eu estou fazendo certo, mas da maneira errada. Porque ele estava indo com louvor, com alegria. Davi queria agradar a Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, para agradar a Deus tem que ser da maneira certa. Não adianta querer agradar a Deus da maneira errada. Tem que fazer como é. Não adianta você pedir aqui, vamos fazer, o pastor Ronaldo disse aqui, ó, vamos fazer aqui um culto de uma maneira. Aí vem eu aqui e digo, não, Silvio, vamos fazer, junto o Silvio aqui, o Alex, fala, vamos mudar. Não vamos fazer do jeito que o pastor Ronaldo quer, não. Vamos fazer de outro jeito. Vamos fazer do nosso jeito. O nosso jeito é o que vai valer aqui. O pastor está de férias, o pastor não está aqui. Vamos fazer do nosso jeito. Quem manda aqui é nós. Davi fez isso. Pegou a arca da aliança e quis fazer do jeito que ele queria. E não do jeito que o Senhor queria. E existe uma diferença entre fazer como tem que ser feito e fazer de qualquer maneira. Mas não vamos entrar nesse assunto que eu disse que eu ia falar de Obed-edom, que é o mais interessante de tudo isso. É porque é impossível a gente falar desse assunto, né, Alex, Silvio? E não falar dessas coisas que Deus fez. Mas eu quero ficar só na presença do Senhor, o quanto ela é importante lá na tua casa. E da maneira certa. Vamos usar da maneira certa a presença do Senhor? Vamos fazer as coisas da maneira certa? Aí ele ficou sabendo que Obed-edom estava sendo abençoado. Versículo 13. Depois que os homens que carregavam a arca, tá vendo? Eram os homens que carregavam, não era mais o carro de boi. Deram 6 passos, Davi ofereceu um sacrifício, um touro e um bezerro gordo. Davi vestiu um manto sagrado, perdão, gente, eu me atrapalhei aqui, deixa eu voltar de novo. Davi vestiu um manto sacerdotal de linho, dançou com todos os entusiasmos em louvores a Deus e o Senhor. E assim ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém com gritos de alegria e sons de trombetas. Então Davi já corrigiu o seu erro. Já identificamos aqui aonde estava o problema. O problema estava na maneira que estava sendo conduzido as coisas. E às vezes a gente conhece a Deus, a gente sabe o que Deus nos pede e a gente não faz da maneira que tem que ser feito. E foi uma das coisas que nós tratamos ontem aqui no Altas Horas. A gente tem conhecimento em algumas coisas, mas a gente vai lá e pratica elas. A gente sabe que não deve ser feito dessa maneira e a gente vai lá e faz ela. E muitas das vezes é a falta da presença do Senhor em nossa vida. A Adriana contou o testemunho que ela fez uma coisa e nisso Deus não se agradou e o Espírito Santo acusou ela e só melhorou quando ela foi lá e fez o que tinha que ser feito da maneira correta. Então o Espírito Santo precisa estar dentro de nós para identificarmos aonde está o erro, aonde estamos errando. Porque Uzá fez uma coisa que talvez ele não fez por maldade. Ele queria salvar a arca, porque se a arca caísse, o dano seria maior. Então ele acabou colocando em jogo a sua vida para poder livrar que algo maior acontecesse. Então às vezes a gente faz uma coisa de boa intenção,
A gente age de boa fé para fazer uma coisa, mas que às vezes desagrada a Deus porque estamos fazendo da maneira errada. O Senhor poderia ter poupado a vida de Uzá, porque o Senhor conhecia as intenções dele. Mas se o Senhor disse, não toca, não toca. Se o Senhor diz, não faz, não é para fazer. Não adianta você querer fazer aquilo que o Senhor está dizendo para não fazer. Se o Senhor te disser, não faz dessa maneira, não faz dessa maneira, cara, não é para fazer. E Obed-edom recebeu a arca do Senhor, a casa dele, a presença dele. E Obed-edom prosperou, porque a presença do Senhor estava sobre a casa dele. E se a presença do Senhor estiver sobre a tua vida, sobre a tua casa, automaticamente você irá prosperar. Você nem precisa pedir nada para o Senhor. De fato, só pela presença do Senhor estar na tua vida, vai haver transformação, vai haver mudança. É necessário a presença do Senhor na nossa vida, na nossa casa, Carol. Tem que ter a presença do Senhor. Se não tiver a presença do Senhor na nossa casa, a gente vai fazer coisas desordenadamente. Vamos andar e trilhar por caminhos errados. Davi teve a boa intenção, fez o que tinha que ser feito, cantou, dançou, se alegrou, mas levou a presença do Senhor de qualquer maneira. Levou a presença do Senhor repetindo o que os filisteus tinham feito, colocando a arca de uma maneira que não tinha que ser conduzida. Então a presença do Senhor, se ela está presente na sua vida, ela precisa ser levada da maneira correta. Não adianta você dizer, pastor, mas eu tenho a presença do Senhor comigo, mas você está conduzindo da maneira que tem que ser conduzido? Você está fazendo da maneira que tem que ser feita? Ou você está colocando em cima do carro de boi igual os filisteus? Você tem a presença do Senhor? Glória a Deus que você tem. Então faça as coisas da maneira que tem que ser feita. Não tente repetir o erro de Davi. E talvez você esteja com tudo nas suas mãos, mas parece que as coisas estão indo tudo ao contrário. É a maneira que você está conduzindo a presença de Deus na sua vida. Mas eu tenho a presença do Senhor, então está tudo certo. A presença do Senhor está comigo, está tudo certo. Não, não está certo não. Se você está se conduzindo certo, beleza, está certo. Mas se você estiver com ela, mas conduzindo da maneira errada, porque Davi tinha a presença do Senhor, Davi tinha a arca da aliança em suas mãos, e ele podia tocar nela, mas ele conduziu de uma maneira errada, e o Senhor disse, eu não quero. Se o Senhor disser para você, eu não quero que você faça dessa maneira, tem que obedecer e não faça. E Davi se conscientizou, precisou que ele deixasse na casa de Obed-edom, para que ele entendesse aonde ele tinha errado. E quando disseram, Davi, Obed-edom está prosperando, cara. Obed-edom mudou a sua vida, depois que a presença do Senhor ficou na casa dele. E a Bíblia conta que Davi sacrificou por 12 quilômetros. A cada 6 passos, sacrificando. Imagina quanto não foi, hein, Silvio? Silvio citou aqui o preço de um boi, né? Não é barato não. Estima-se aí, dependendo da sua arrobação, tem boi aí que vai custar em torno de 10 mil reais. Estou falando de boi para corte. Se a gente for falar de um boi de exposição, que tem deles que compram uma Ferrari, 2 Ferraris, ou até mesmo 3 Ferraris. Imagina. Tem bois aí, querido, que dá para comprar uns 2 apartamentos aí. Para quem tem bois para exposição, é um grande negócio. Um preço de um boi de corte é uma coisa, de um boi de exposição é outra. Então imagina, a cada 6 passos ele sacrificar por 12 quilômetros. Será que Davi pagou alto? Precisava Davi pagar tudo isso? Não precisava, se ele tivesse feito da maneira correta. Por que que muitas das vezes a gente paga um preço altíssimo? Porque a gente tem a presença do Senhor, mas a gente leva ela de uma maneira errada. E aí o preço é muito alto. O preço é altíssimo. Versículo de número 15.
Não, desculpa, já paramos aqui no 16. Quando a arca estava entrando na cidade de Mical, filha de Saul, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Davi teve grandes perdas quando ele fez isso. A Bíblia conta que a própria esposa dele, Mical, quando viu ele dançando, pulando, desprezou ele. Então Davi não perdeu apenas o tempo que ele deixou 3 meses a arca lá. Ele atrasou a presença do Senhor no meio do seu povo. E quando Mical olhou para ele, sentiu desprezo ainda, perdeu a sua esposa ainda. Mical olhou e sentiu desprezo por ele. Então às vezes a gente atrasa as bênçãos em nossa vida porque a gente conduz a presença do Senhor de maneira errada. E o pior de tudo isso é que ele tinha a presença do Senhor. É lamentável quem não tem a presença do Senhor. É sofrido para quem não tem a presença do Senhor. Mas o sofrimento ainda é maior para quem tem ela e usa da maneira errada. Então precisamos sacrificar ao Senhor para poder fazer as coisas da maneira correta. E esse cara aqui, Obed-Edom, ele soube aproveitar o momento que ele teve. E talvez ele não tivesse, ele nem pediu nada para o Senhor. Eu acho que Obed-Edom nem chegou automaticamente. Quando se entende o valor da presença do Senhor, não que Davi não entendesse, não vou falar isso, porque Davi sabia quem era Deus. Davi era segundo o coração de Deus. Davi era o homem que Deus olhava e dizia: Davi, você é o cara. Davi, você... Eu queria que todo mundo fosse igual a você, Davi. Mas Davi também errou. Como o pastor, eu não sei se foi o pastor Silvio, não, foi o Lucinho, né, que citou ontem. Foi o Lucinho, o pastor Lucinho citou. Tivemos a presença do Lucinho aqui ontem também, né? Através de um vídeo, mas foi. O Lucinho falou sobre a importância, sobre Davi olhou na sacada, né, do seu apartamento lá, viu uma mulher e desejou ela. Então nós todos estamos sujeitos a errar. Davi errou, mas Davi reconheceu o seu erro e falou: eu entendi que a presença do Senhor não pode ser conduzida dessa maneira. E Davi sentiu desejo por uma mulher, falou: tragam ela aqui, e pecou. Mas Deus tinha uma admiração grande por Davi. O Senhor tinha admiração por Davi. O que nós aprendemos com isso? Que mesmo nós tendo o conhecimento da palavra do Senhor, nós podemos errar. Estamos propícios a errar. Mas vamos procurar buscar ao Senhor dentro da palavra de Deus, como Ele deseja que a gente conduza as coisas dEle. Vamos pedir entendimento a Deus, como que o Senhor quer que a gente leve a sua presença até aqueles que não têm. Porque é doído você ter a presença de Deus e você não saber usar ela. É triste para quem não tem, mas para quem tem, ou seja, cara, tu tá com a faca e o queijo na mão, mas por causa da tua conduta, o Senhor não está operando na tua vida. Tem que ter santidade para agradar a Deus, tem que ter sacrifício, e a santidade só vem através do sacrifício. E Davi conhecia muito bem o caminho da santidade, por isso que ele dava 6 passos e ele sacrificava. Qual o sacrifício que nós temos feito para que a presença do Senhor permaneça no meio de nós? Não podemos estar na presença do Senhor com a nossa conduta errada. Eu todos os dias procuro me policiar e me posicionar aonde o Senhor me colocou. E eu sei que para me conseguir chegar aonde o Senhor deseja, eu tenho que sacrificar. Nós falamos aqui ontem no Altas Horas sobre as paixões que o mundo nos oferece, o desejo da carne, a concupiscência da carne que o mundo nos oferece, que está dentro de nós. Não precisa nem o mundo nos oferecer, está na genética humana. Pecar é o que o ser humano consegue fazer com maior facilidade. E como que nós podemos
parar o pecado em nossa vida? Sacrificando ao Senhor. Se não houver sacrifício, não tem santidade. A presença do Senhor não pode permanecer na sua vida, na sua casa, se você não sacrificar a sua vida ao Senhor. Se eu não sacrificar a minha vida ao Senhor, não vai haver santidade. A presença do Senhor vai estar ali, mas não vai surtir efeito nenhum. O Senhor, Ele está presente no meio de nós a todo instante. Mas Ele não deseja que apenas Ele esteja no meio de nós. Ele deseja que nós também estejamos envolvidos nessa presença. A Carol cantava aqui junto com os ministros de louvores. É um louvor. Leva-me para mais perto. Eu quero conhecer mais do Senhor. E a gente pede isso para Deus, mas a gente não sacrifica ao Senhor. Aí a gente taca a presença de Deus em cima dos carros de boi, taca ali chinelo nos bois. E não é dessa maneira que o Senhor quer. O Senhor deseja que nós peguemos a sua presença. Eu vejo uma coisa profunda nisso aqui. Eu imagino, Emily, os homens que levavam a presença do Senhor em suas mãos. Você consegue entender o tamanho, da profundidade disso aqui? Você tem a presença do Senhor em suas mãos? Carol, você imagina? Você suportaria a presença de Deus na tua responsabilidade em tuas mãos? E Davi pediu que esses homens tivessem esse prazer quando eles colocavam a presença do Senhor em cima de um carro de boi. E Deus dizendo: não é assim, Davi. Eu quero que vocês peguem a presença. Eu quero que vocês coloquem sobre os seus ombros. E o Senhor nessa noite, igreja, quer que você pegue a presença dEle em suas mãos e tome para si. E entenda como que Ele quer conduzir a presença dEle em tua vida. Para de colocar a presença do Senhor em cima do carro de boi. O Senhor está te entregando nas tuas mãos. A arca da aliança representava isso, a presença do Senhor. E o Senhor quer te dar a presença dEle em tuas mãos, sobre a tua responsabilidade. Conduz até o meu povo, que precisa da minha presença. No livro de Jeremias, capítulo de número 18, a Bíblia conta que Deus chega a Jeremias, e Jeremias está fazendo uma obra chama Jeremias, leva até uma olaria, aonde tem um moleiro, construindo um vaso de barro, e Deus olha e diz assim: Jeremias, está vendo o que aquele oleiro está fazendo? Será que eu não posso fazer de Israel como fez este oleiro? E Jeremias: Senhor, tu sabes de todas as coisas. E Deus queria pegar Israel, que era para justamente esse povo, que o Senhor queria levar a presença dEle até eles. E o Senhor, Ele quer, querido, nos moldar. Nós somos vasos nas mãos do oleiro. Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Qual seria esse sacrifício hoje? Seria permitirmos ser quebrado pelo Senhor. Existem vasos do Senhor neste lugar, que o Senhor precisa fazer de novo. E se for preciso, Ele vai fazer de novo. Eu e você somos vasos na mão dEle. E Ele diz: Jeremias, não poderei eu fazer de Israel como fez este oleiro? Vamos ler Isaías, Jeremias, capítulo 18 de Jeremias. O Senhor quer nos transformar, querido. Aqui está cheio de vasos, pote de barro. Capítulo 18, versículo 1 diz assim: E o Senhor Deus me disse: desce até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu te darei a minha mensagem. Então eu fui, Jeremias está narrando aqui.
Eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com barro sobre a roda, de maneira que quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outra vez conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer o vaso de Israel, o mesmo que o oleiro fez com o barro? Vocês estão em minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Eu, o Senhor, quem está falando. E Deus, Ele quer mudança em nossa vida. Nós somos este vaso. E Ele é o oleiro, Ele faz como Ele quer. Davi tinha o entendimento de como que tinha que ser feito, mas ele não fez. E quando Davi entendeu o que era para ser feito, ele falou: Senhor, agora eu já sei como é que é para fazer, então eu vou fazer dessa maneira. 6 passos sacrifício, 6 passos sacrifício, 6 passos sacrifício. Cada passo que você der, você precisa sacrificar ao Senhor. Nós andamos em um mundo podre, estamos pisando sobre coisas imundas o tempo inteiro. Estávamos falando ontem a respeito de um assunto que eu vou falar aqui para vocês agora o que era. Estávamos falando sobre a pornografia. E ela está presente na vida do cristão. Em tudo que você imaginar, ela está presente. E como se livrar desse lixo? Sacrificando. Tem que sacrificar, não adianta. Você entra no seu Facebook, tem pornografia. Você liga a sua televisão, tem pornografia. Você vai no WhatsApp, tem pornografia. Quando não é um perturbado que bota você num grupo que não tem nada a ver, é alguém da tua família que não tem Jesus, está cheio de Satanás e lança sobre o teu celular, tem pornografia. Você sai na rua, aí é onde está mais pornografia ainda, explícita. E muitas das vezes nós coabitamos com isso. Eu estava falando sobre quem você segue no seu Instagram. Coloca conta privada no teu Instagram. Quem me segue no Instagram sabe, eu estou com o Instagram novo. Mudei o meu. Agora minha conta é privada. Eu aceito quem eu quiser, eu sigo quem eu quiser. E me segue quem eu quero agora. Sabe por quê? Porque tem lá no Instagram lá, Satanás vem do inferno e começa a te seguir. E daqui a pouco está lá postando fotos aonde começa o seu desejo carnal. As mulheres de hoje, não vou falar só das mulheres, vou falar dos homens, mas as mulheres de hoje, ela acha que o Instagram é um lugar onde ela precisa mostrar o corpo dela. Os homens acham que eles têm que ir para a academia, tirar fotos sem camisa, mostrando seus músculos fortes no Instagram, para as mulheres verem o seu corpo. Pornografia. Satanás está interagindo em tudo isso. Você sabe quem você segue? Quais são as pessoas que estão te seguindo? São pessoas que vão te ajudar? São pessoas que levam a presença do Senhor? São pessoas de condutas segundo o coração de Deus? Se não for, manda para o inferno, para de seguir. Desculpa a palavra, para de seguir. Pais, vocês sabem os sites que os seus filhos acessam? Porque hoje não precisa o pai colocar trava lá para o filho não acessar, não. O Instagram, foi Satanás que deve ter criado isso aí, não é possível. É uma arma que a gente usa muito para o trabalho. Mas Satanás age muito no Instagram, no Facebook. Então são brechas. Olhe os sites que os seus filhos estão acessando. A presença do Senhor tem que estar em nossa vida. Aí você diz: mas eu tenho a presença do Senhor na minha casa. Mas você está conduzindo conforme tem que ser conduzido? Você tem levado a presença do Senhor como tem feito? Ou você tem colocado como Davi, de qualquer maneira, em cima de um carro de boi e botando os bois para puxar, sendo que elas têm que estar nos seus ombros? Então o Senhor quer de nós sacrifício. Até para viver nesse mundo hoje vamos ter que sacrificar, senão não tem condição de viver. O Senhor vai voltar e nós vamos ficar se não sacrificarmos. Santidade ao Senhor. O Senhor quer de nós santidade. Falamos sobre outro assunto que eu também vou falar de novo aqui, que foi de extrema importância, sobre mentira. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus.
Quem criou a mentira? O Silvio deixou bem claro aqui que o único criador, a única coisa que Satanás conseguiu com sua burrice, que ele não tem inteligência nenhuma, ele é burro. A única coisa que ele conseguiu criar foi a mentira. E ele é o pai dela. E quem mente é que? Filho do diabo. Pastor, mas eu só disse para pedir para dizer que eu não estava em casa. Mentira. Ah, mas eu falei que eu cheguei atrasado no culto, que eu estava resolvendo umas coisas em casa. Mentira. Ah, mas tinha uns negócios para me fazer e eu não consegui ir para o culto. Mentira. Foi colocada uma explicação muito boa aqui ontem sobre mentira. A gente quer mostrar uma coisa que não somos. Não queremos deixar uma impressão de quem nós somos. Ah, não, vou falar isso aqui para não ficar impressão. O irmão vai ter impressão mal de mim. Eu sou pastor, não posso, cara, dizer para os irmãos que eu me atrasei porque eu estava assistindo o jogo. Que é isso? O que os irmãos vão pensar? Vou dizer para os irmãos que houve um imprevisto em casa e eu não consegui chegar no culto na hora certa. É mais viável. Mentir é a solução às vezes. E o Silvio colocou bem esclarecedor. A mentira funciona, cara. O pior de tudo isso é que a mentira funciona. E às vezes ela encaixa melhor do que se você falar a verdade. Então são coisas que nós temos que sacrificar e parar de praticar. É a mentira. Então, qual o segredo de chegarmos até a presença do Senhor? Sacrificando. Não tem outro caminho. Precisamos sacrificar. Se não houver sacrifício, não há presença de Deus. E se não tiver a presença de Deus em nossa vida, estamos caminhando enganosamente e desperdiçando a nossa vida na igreja. Eu ouvi um dia uma palavra, foi o Emerson que falou, o irmão Dadai. Eu me lembro como se fosse agora, cara. Isso faz quase uns 8 anos. Eu fui ver uma ministração, o Emerson estava pregando na escolinha lá em cima da casa da Diva, que só cabiam umas 7 pessoas lá dentro. Quem frequentou nessa época sabe. E eu cheguei já no meio do culto, porque eu e a Adriana ainda não fazíamos parte dessa igreja, nós estávamos em outro ministério. E eu lembro que nós fomos, e o Emerson estava pregando. E o Emerson falou uma verdade, cara, que ele poderia ter mentido. Mas ele falou: eu desperdicei a minha adolescência todinha na igreja. Parece forte, né? Tá na igreja, você não está desperdiçando sua adolescência, você está aproveitando. Mas sabe por que ele falou? Ele foi sincero, ele falou a verdade. Eu ia para os cultos, mas minha cabeça estava em outro lugar. Eu estava no culto, mas o meu pensamento estava em outro lugar. E ele estava desperdiçando. Quantas das vezes nós desperdiçamos a nossa vida na igreja? Quando nós não estamos fazendo as coisas da maneira que tem que ser feita, cara, você está desperdiçando. Deus não está nem aí para você. Você está aí e Deus não está nem aí. Deus está operando, fazendo milagre e você não consegue enxergar porque você está cego. Seu pensamento está lá fora. Você está dentro da igreja, mas o teu coração está lá fora. E eu falei, cara, isso é muito forte. Por que o Emerson está falando uma coisa dessa? Ele poderia muito bem mentir e dizer, não, foi legal passar minha adolescência na igreja. Eu estava com o pé na igreja, outro no mundo, mas tudo bem. Ninguém sabia, eu fazia escondido. Os irmãos não viam. Mas ele preferiu falar a verdade. Ele falou, eu desperdicei. Ele poderia estar no mundo, cara, pecando de boa. Que isso não estava atrapalhando a vida dele. Porque estar na presença do Senhor, estar na casa do Senhor, e você está somente o seu corpo, Deus não se agrada disso. A Bíblia diz que nós não temos que ser nem quente e nem frio. Nem morno, né? Desculpa. Ou você é quente ou você é frio, cara. Se você é morno, ele vai vomitar você. É como se fosse ele começa uma comida estragada. Você vai dar um louvor para o Senhor que você está morno, ele vai vomitar o seu louvor. Não adianta que ele não vai receber. Ou você é quente ou você é frio. Ou você serve a Deus ou você serve a Satanás. E se não servir a Deus e servir a Satanás, aí o negócio estreita. Então o que é o melhor? É sacrificar. Estar na presença do Senhor é sacrificar. Estar na igreja hoje é sacrificar. É você vir para o culto, que eu falo muitas das vezes, que às vezes a Adriana me diz assim, eu não vou hoje não, estou cansado. Você vai ir. Sacrifica aí, vai.
Ah, mas eu estou cansado. Não interessa, você vai cansada. Tem dia que eu falo assim, cara, eu podia não ir para o culto hoje, mas eu tenho que sacrificar para me ir. Eu preciso sacrificar. Ah, eu estou indo obrigado para a igreja. Você tem que obrigar mesmo. A sua carne, ela nunca vai estar pronta para vir para a igreja. E a Bíblia diz que a nossa luta é carne contra espírito, espírito contra carne. Você tem que sacrificar e dizer, eu vou sem querer, mas eu vou. Eu vou obrigado aqui, eu estou indo com raiva porque eu estou indo hoje, porque eu queria ficar em casa assistindo o jogo hoje é domingo, e eu não quero ir para a igreja, eu vou ficar, mas eu vou. E quando você chega aqui, o Senhor te dá uma palavra de conforto, te dá um louvor que cura a tua alma, que tira a angústia que você estava sentindo no teu coração, e você diz assim, Senhor, agora eu entendo porque o Senhor queria que eu viesse, Deus. Quem aqui nunca aconteceu isso? Duvido que alguém aqui nunca aconteceu e dizer assim, hoje eu não vou para a igreja, e você vir com raiva porque você veio, que alguém te obrigou a vir, e você vir e Deus falar tremendamente com você. Eu não conto as vezes que eu dizia, eu não vou hoje. Ah, eu não sou obrigado a estar na igreja hoje, eu não vou. E depois eu dizia, eu vou. E chegava lá e Deus, que tapa na cara que Ele me dava. E eu dizia, era para ter vindo mesmo, Jesus. Me perdoa, Senhor. Sacrifício. Sacrifício. Falei que disse que ia falar de Obed-Edom, mas o que mais predominou aqui nessa mensagem foi sacrifício. E é isso que o Senhor quer de nós, sacrifício. Está com vontade de ficar em casa? Vai contra a tua vontade. Eu vou com raiva para a igreja, mas eu vou. Não quero ir hoje não, mas eu vou. Porque é isso. Ser cristão é isso. É andar na contramão da vida. É você dizer para a tua carne, não adianta que eu não vou pecar hoje. Não vou pecar hoje, estou com vontade de pecar, eu estou com mais vontade de pecar do que de orar, mas eu não vou pecar. Que é isso que acontece conosco. O pecado é muito mais fácil de acessar a Ele do que a santidade. Mas é melhor escolher a santidade. É melhor escolher o sacrifício. Sacrifício, queridos. Sacrifício. Servir a Deus é sacrifício. É ir contra todos os teus desejos, todas as suas vontades, fazer aquilo que você não quer, mas dizer, Senhor, eu vou fazer. Mesmo sem querer, mas eu vou, porque eu sei o que o Senhor fez por mim. Você acha que Jesus foi numa cruz para aparecer? Porque hoje, o que mais a gente vê é pessoas dando uma cesta básica e filmando para postar no Facebook, para dizer que deu uma cesta básica. É o que mais tem, é vídeos de pessoas querendo se aparecer. Olha o que eu fiz. Pessoas que tem canal no YouTube e pega lá um sapato novo, compra um sapato novo, vai lá no morador de rua, pede o sapato do morador de rua emprestado, e aí o morador de rua empresta, e aí ele pega e dá um novo. E todo mundo chora assistindo aquele vídeo. Que lindo! 2 milhões de acesso para se autopromover. Eu fiz. Fariseus, né? É o nome certo desses caras, fariseus. Essa raça não acabou, ainda está lá no Facebook ainda, elas, no YouTube. Jesus deu a vida dele por mim e por você. Não é para alguém achar bonitinho o que ele fez, não. Ele fez por amor. Ele sacrificou por amor. Ele poderia ter dito, eu não vou morrer por essa raça ruim. Eu não vou morrer por esse miserável que peca o dia inteiro e ainda tem prazer em continuar pecando. Eu vou desperdiçar o meu sangue. A gente fede com o nosso pecado. E a gente quer ser bonzinho. Tem que sacrificar, meu querido. Para alcançar a Deus, para ver a Deus, tem que ter santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. E como é que alcançamos a santidade? Sacrificando. Pega esse nada que você é aí, que nós somos. Vamos começar a tacar fogo em nós mesmos aí. Sacrificar e dizer assim, Senhor, a minha oferta hoje aqui não vai ser um bezerro, não, é eu. Assim como Abraão colocou Isaac no altar, eu me coloco como cordeiro. Queima esse nada que eu sou aqui e me faz um vaso novo.
Lembra que eu falei que se passares pelo fogo não vão te queimar? Não se preocupa não. Pede para Deus queimar você. O fogo do Senhor não consome não. Queima. Eu sou o sacrifício, Jesus, nessa noite. Eu não quero te dar uma oferta alta para pedir um emprego bom em troca. Eu não vou te dar o meu salário do mês inteiro para o Senhor me dar um carro, uma Ferrari, como muitos falam. Eu vou me colocar no altar para o Senhor me queimar, Jesus. E o Senhor me fazer, me transformar em uma pessoa nova. Queima quem eu sou e me faz de novo. Sacrifício somos nós, querido. Ele não quer bezerros hoje mais não. Ele quer você como sacrifício vivo no altar dele. Porque como Davi sacrificou, que ele começou a dar os passos, o Senhor aprovou a atitude dele. E é isso que nós temos que fazer. Nós vamos orar. Não posso mais ir além, senão vou começar a falar de mim mesmo aí, e Deus não vai operar.